Oi, gente, bom dia! Bom dia, tudo bem? Voltando aqui, né? Passei alguns dias ausente por conta de uma crise de garganta forte. Fiquei sem voz, mas devidamente orientado, medicado e com liberação médica. Tô aqui para fazer o que mais gosto, que me dá prazer, o que me causa essa sensação de honradez, que é estar com você no Bom Dia Paraíba. Desejo um ótimo 2021 com atraso, porque eu estava ausente, mas vamos juntos, com muita força, com muita fé, com muito amor no coração e você assumindo o protagonismo da sua vida. Chegou a hora de deixar de ser coadjuvante. Seja protagonista, sócio majoritário da sua vida. Assuma o controle, você vai ver que tudo vai dar certo, que você vai conseguir conquistar a plenitude e a felicidade. Hoje é quinta, dia 7 de janeiro, vamos aos destaques de hoje. Uma mulher é suspeita de provocar um aborto e pagar R$4 para jogar o feto debaixo de uma ponte. Meu Deus do céu. A violência continua em Bahia. Ontem à noite, um homem foi assassinado no bairro Imaculada. A vítima teve a casa invadida por bandidos armados. Daqui a pouco tem esse assunto também. 6h01, 2 pessoas ficaram feridas após um desabamento na praia de Ponta de Campina, isso lá em Cabedelo. Você está vendo imagens aí. Isso aconteceu em um restaurante, Zuíla Davi. Bom dia. Isso mesmo, Pedro. Bom dia a você, bem-vindo de volta. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao restaurante onde aconteceu esse desabamento do teto ontem à tarde. A sorte é que foi pouco depois da hora do almoço. O restaurante já não tinha tantas pessoas assim. Mas mesmo assim, com o desabamento desse teto, olha só, a gente está vendo imagens, 2 pessoas ficaram feridas. Uma delas, uma turista que tinha vindo de São Paulo para visitar aqui a nossa capital. Acabou acontecendo esse problema, essa situação, mas graças a Deus o estado de saúde dela é bom, foram só ferimentos leves. Daqui a pouco a gente conversa com o secretário da Defesa Civil aqui de Cabedelo, que vai falar sobre as investigações, do que pode ter provocado esse desabamento. Até já, Pedro. Que bom que ninguém se machucou com mais gravidade. Até daqui a pouco, tá, Zuíla? Um princípio de incêndio assustou moradores na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Tambaú, aqui em João Pessoa. Tudo começou quando moradores viram fumaça em uma das lojas de um shopping. Com o aumento dos casos de Covid, a demanda por bolsas de sangue também está alta. Bom dia, Ítalo de Lucena. Quais as informações aí? Oi, Pedro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente nessa quinta-feira. Normalmente é uma demanda bastante importante, né? E as pessoas precisam lembrar que doar sangue é doar vida, é salvar vidas, e por isso mesmo a gente faz esse alerta tão importante, inclusive sobre a doação de plaquetas também. A gente vai explicar essa diferença e também saber como é que funciona o horário de atendimento aqui para que as pessoas possam fazer essas doações. Daqui a pouquinho ao vivo eu volto aqui no Bom Dia Paraíba. Grande, Ítalo. Até daqui a pouco. Precisamos de doadores. Você que está assistindo esse ato de solidariedade, de fé também. Doe sangue, doe vida. São 6h03 agora. Quem pega ônibus, você aí que pega ônibus aqui em Jampa, passa um perrengue danado nessa pandemia, né? Na Vila dos Pescadores não vai mais. No Seixas não vai mais. Então o pessoal que está no Seixas, quer subir a Penha, tem que vir a pé. É um aperreio. Diversas linhas foram desativadas, outras retomadas e muitas substituídas. Bora falar sobre isso hoje, sobre Buzu, aqui no Bom Dia, hein? E tem novidades sobre o horário de atendimento do Ministério Público aqui da Paraíba. Denise Delmiro, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia para todo mundo. Pois é, o horário estava reduzido por causa da pandemia do novo coronavírus. Teve esse recesso agora de final de ano, começo de ano. E agora com o retorno, o horário vai ser estendido. Mas claro, a pandemia não acabou. Os protocolos de segurança de atendimento no Ministério Público continuam, inclusive com um número reduzido de servidores. Só o necessário para atender essa população. É o mesmo horário para toda a Paraíba. João Pessoa e Campina Grande tinham horários diferenciados. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês quais são esses horários e que tipo de atendimento você pode ter no Ministério Público, caso seja a sua necessidade. Pedro. Conversaremos, Denise. Até daqui a pouco, bom dia. Ontem o secretário de Saúde de João Pessoa falou sobre a abertura de UPAs para outros atendimentos aqui na capital. Eu volto a repetir, 80% das pessoas que têm Covid não tem nada. Quer dizer que esse potencialmente, quem tem ou quem não tem, é muita falta de lógica e muita, vamos dizer assim, mimimi de se querer piorar o que já está ruim. Bom, ontem a UPA dos bancários já começou a realizar esse atendimento híbrido. Enquanto o secretário de Saúde da capital acha que a Covid é tratada como mimimi,
o estado registrou mais 1.101 novos casos da doença, 266 deles em João Pessoa. A vacinação é esperada por milhares de pessoas no mundo para conter o avanço da Covid. Aqui no Brasil, nenhuma vacina foi aprovada, mas já existe uma outra preocupação: a falta de seringas. Muito difícil adquirir seringas no Brasil nesse momento. O Brasil passa por um problema e a Paraíba não está isolada nisso. Nós seguimos já com 3 processos de compras abertos. Tivemos fracasso em alguns dos processos. E ontem o governador João Azevedo se reuniu com o prefeito Cícero Lucena e anunciou que a vacina deve chegar aqui na Paraíba ainda em janeiro. E você que está aí, rapaz, vou te contar uma coisa. Minha amiga dona de casa, bom dia para você. Não é uma notícia tão boa assim não, porque vai deixar você em choque. Eu quando ouvi, eu disse, não acredito, de novo. O gás de cozinha vai aumentar novamente. Reajuste pode chegar até 6,7%. O novo preço entra em vigor esta semana. E tome aumento na vida de todo mundo. Ninguém aguenta mais. Estamos em casa, como você sabe. Bora mandar mensagem aqui pra gente para conversar. Quero trocar uma ideia com você. 981819700. Problema na comunidade, comentar reportagem, fazer denúncia. Também, concordar, discordar, fica a seu critério. Fotos, vídeos, manda que a gente vai conversando aqui. Tem até 8h30 da manhã. Vamos juntos com os melhores pensamentos e empatia durante toda esta quinta-feira. Começa o dia com a gente, Paraíba! Bom dia, Paraíba! São 6h07. Prazer estar com você. O Corpo de Bombeiros foi chamado após um princípio de incêndio em um shopping que fica no bairro de Tambaú, aqui em João Pessoa. De acordo com os moradores, era muita fumaça no local. O susto começou quando os moradores da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Tambaú, viram fumaça em uma das lojas desse shopping e avisaram a dona do salão de beleza que fica no local. Eu estava trabalhando, aí quando de repente um rapaz bateu na porta do meu salão falando que estava saindo fumaça de dentro do shopping. Então eu corri, cheguei lá fora, aqui fora do salão e fiquei observando que estava saindo muita fumaça do teto. Aí eu liguei para o proprietário e para os bombeiros. Aí eles vieram. E agora ficou com ele, a parte deles, né? Mas aí eu fiquei com muito medo mesmo, por conta da quantidade de fumaça que estava saindo lá de dentro. Algumas pessoas que já estavam por perto tentaram controlar a situação até a chegada do Corpo de Bombeiros. Foi preciso desligar a energia da loja para conter o problema. Provavelmente veio de uma lâmpada central, mas isso só vai poder ser dito pelo perito, que o pessoal proprietário já informou que vai querer a perícia e mais tarde o pessoal vai vir fazer isolamento do local. Nós chegamos muito rápido, o tempo de resposta foi excelente, por isso que não houve a propagação do incêndio, já que tinha muito material combustível, então esse tempo de resposta ideal favoreceu muito o sucesso da operação. Dona Maria das Graças, assim que foi informada, esteve no local. Parte da mercadoria que estava lá, já danificada, teve que ser retirada pelos bombeiros. A menina do salão viu uma fumaça saindo daqui. Aí ligou para o corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro veio. Então, já o teto está quebrado, então o prejuízo é uma coisa fora do comum, né, minha filha? Mas vamos pedir a Deus que amenize mais a situação, né? Ô, dona Maria, que susto grande. Foi ontem à noite, que tudo dê certo para a senhora, tá? Fica a nossa torcida aqui. São 6h09. Um homem foi morto na noite de ontem no bairro Imaculada, em Bahia. Davi Soares da Silva, de 24 anos, estava com os familiares quando 4 ou 5 bandidos armados invadiram a casa dele. Pinto, como ele era conhecido, correu para o banheiro, mas foi perseguido e morto a tiros e pauladas, de acordo com a polícia. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também tinha colocado a casa à venda. Até o momento, ninguém foi preso. 2 pessoas ficaram feridas após o teto de um restaurante desabar na praia de Ponta de Campina, em Cabedelo. A nossa repórter Zuila Davi já participou inicialmente aqui do Bom Dia, vai trazer outras informações. Ela vai conversar com o secretário da Defesa Civil de Cabedelo para a gente dimensionar mais o que é que aconteceu. Zuila, com você.
Isso mesmo, Pedro. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. A gente está aqui em frente a esse restaurante que fica aqui na praia de Ponta de Campina, em Cabedelo, onde aconteceu esse desabamento do teto ontem à tarde. Era por volta das 2h40 da tarde, quando a parte do teto, olha, assim, essa daqui da frente, acabou desabando. Segundo relatos dos funcionários e de quem estava no local, não houve ventos fortes, não houve nenhuma situação de um barulho antes disso acontecer, simplesmente o teto desabou. E duas pessoas que estavam justamente nessa área aqui da frente, sentadas, acabaram se machucando. Foi uma turista de São Paulo e outra mulher. As duas, uma se machucou no punho e a outra ainda precisou ser socorrida para o hospital, para o ortotrauma, mas já foi liberada. Graças a Deus foram ferimentos leves. A área, como a gente pode ver, foi interditada pela Defesa Civil aqui do município. A gente vai conversar agora com o secretário da Defesa Civil, Fernando Macedo. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Vocês chegaram aqui ao local poucos minutos depois que tudo aconteceu, né? Qual foi a situação que vocês encontraram? Pois é, chegamos acho que 10 minutos posterior ao acidente, fizemos o procedimento que é ato de ofício da Defesa Civil, que foi o isolamento da área, em seguida fizemos a interdição. E a desinterdição só será feita, né, com o procedimento de recuperação do teto que foi desabado, e a normalidade, voltar à normalidade. Aí nós faremos os técnicos da Defesa Civil fará exatamente um procedimento aqui e tudo voltará ao normal e a desinterdição será feita e executada. No caso da perícia, foi feita pelo Corpo de Bombeiros, né, que esteve aqui no local. É dessa perícia que depende saber o que aconteceu, as investigações apontarem a causa mesmo desse desabamento? A causa do acidente será feita uma perícia certamente pelo Corpo Técnico do Bombeiro, Departamento Técnico do Bombeiro, que exatamente encontrará a razão do acidente. O que chama a atenção realmente é que foi essa parte da frente, né, toda que desabou, não houve comprometimento aparentemente, né, da parte de trás, e eles não haviam esse relato de se o local estava tendo rachaduras ou se tinha algum barulho antes, foi tudo muito repentino. Segundo o proprietário do estabelecimento, foi uma coisa repentina, não tinha histórico nenhum de rachaduras, nem de qualquer tipo que levasse a acontecer esse acidente. Foi uma coisa que aconteceu de repente. E aí a Defesa Civil deve acompanhar a situação até que o local esteja apto para voltar a funcionar. Sim, a Defesa Civil tem dado todo o apoio. O procedimento da Defesa Civil é exatamente esse, proteger o cidadão, né, de forma preventiva, e nós faremos isso sem prejudicar, inclusive, torcendo para que ele possa restabelecer o local do ambiente de trabalho dele, que ele possa seguir com a vida dele normal, sem problema. Essa é a missão da Defesa Civil. O dono do restaurante, ele falou se tinha feito algum reparo antes, se o local tinha passado por algum tipo de reestruturação agora há pouco, alguma reforma? Não, o que nós verificamos que a documentação, quanto a isso não, mas nós verificamos que a documentação está devidamente em dia, ele está com a licença dele de Corpo de Bombeiro, tudo em dia, né, tudo sem problema. Quanto à restauração, não foi nos fornecido nenhuma informação de reforma recente. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. A gente ouviu também o tenente do Corpo de Bombeiros que deu orientações para caso uma situação como essa, né, de situação de queda, de desabamento, enfim, uma situação difícil, o que as pessoas podem fazer na hora. Vamos acompanhar. Caso seja de madeira, se deve observar se há alguma escora de forma que não fazia parte da estrutura normal, né? Se há alguma madeira desgastada, velha demais, apresentando já falhas na sua normalidade, estado normal, e constatando-se qualquer desses indícios, pode ligar 193, oferecer a denúncia de forma anônima, que a equipe do Corpo de Bombeiros vai ser destinada ao local para fazer uma vistoria e notificar o estabelecimento para se buscar sanar qualquer irregularidade.
Pois é, o restaurante continua aqui interditado até que essa perícia do Corpo de Bombeiros seja concluída, né, com as causas que provocaram esse desabamento aqui no restaurante em Ponta de Campina, em Cabedelo. Pedro, é com você. Que tudo se resolva. Obrigado, Zuila. Bom trabalho. A gente volta a conversar daqui a pouco, tá? Mostramos aqui no Bom Dia o caso de uma adolescente de 14 anos que desapareceu no centro de Campina Grande. Magda Milena da Silva Ouriques, que você está vendo aí, mora na zona rural de São João do Cariri. Ela estava com a família, nas proximidades ali da Caixa Econômica Federal, quando saiu para fazer um lanche e não voltou mais. Imagina um susto. Os pais da adolescente registraram o caso na polícia, que iniciou uma investigação mais apurada. Mas ontem, após divulgação no nosso telejornal, a adolescente foi encontrada, graças a Deus, no bairro do Cruzeiro, Novo Cruzeiro. Ela tem distúrbios mentais, teria se perdido e recebeu abrigo na casa de uma família. Que bom que deu tudo certo, que a Magna está em casa. Agradecer também aos telespectadores que viram essa reportagem no Bom Dia, entraram em contato com as autoridades e a gente conseguiu chegar até a Magna. Isso aqui dá uma sensação muito especial de ser jornalista, essa profissão tão nobre, de poder ajudar as pessoas. Que bom, deu tudo certo, muito feliz. São 6h18. Quem pega... Não, tá aqui. Ô, busão, dá uma paradinha aqui. Você que pega o ônibus, né? Todos os dias aqui em João Pessoa, sente dificuldade, principalmente na pandemia. Linhas desativadas, outras retomadas, algumas também substituídas. Vou dizer um negócio para vocês, viu? Tá fácil para ninguém, não. Moradores da área da Penha contam as dificuldades que encontram em relação ao trajeto do ônibus que passa por aqui. Das 3 linhas que tinham, 2 foram desativadas nesse período de pandemia. A linha 207 continua a circular. Na Vila dos Pescadores não vai mais, no Seixas não vai mais. Então o pessoal que está no Seixas, quer subir na Penha, tem que vir a pé. Quem mora na Vila dos Pescadores é muita gente. Precisa de vir até aqui, no sol, na chuva, não importa. Tem que vir pegar o ônibus aqui. Eu moro aqui há 31 anos, sou morador aqui, morei na Vila dos Pescadores durante 22 anos. Nunca teve isso. Todo mundo lá ficou prejudicado. Isso é cadeirante, senhora de idade, gente que vai fazer feira, chegando a ter que descer aqui para ir lá para a Vila do Pescador a pé, porque os ônibus não estão indo para lá. De acordo com a CEMOB, essas linhas desativadas foram substituídas pela 207, que tem o percurso prolongado até a Lagoa via Rangel. Em algumas viagens da linha 207, algumas viagens ela passa por cima ali, outras viagens ela desce até a parte baixa. A gente tem verificado em algumas situações de haver alguns problemas, mas nós já estamos atuando em relação a isso. Maria José mora no Colinas do Sul. Costumava pegar a linha 5.201, que também foi desativada, e conta como tem sido para ir e voltar ao trabalho. Como ele vai por dentro, ele tem mais percurso para os bancários, né? No caso, se eu quisesse descer na universidade, nos bancários, eu descia. E agora? Agora eu não posso. Tem que ir para entregação, ou senão descer no centro. Complica muito. Sabe quando retorna a linha? Não diz o dia nem a hora, a empresa não diz nada. Quem utilizava as linhas 5.201, Colinas do Sul, e 2.501, que é a Epitácio Pessoa Rangel, podem utilizar outras opções que estão em circulação para atender o trajeto, como as linhas 116, 120, 123 e 103, fazendo integração temporal. Uma linha que a gente percebe uma reclamação muito grande da comunidade, que elas utilizavam essa linha, mas ela é uma linha extremamente dotada de passageiros e estudantis. Então, como ela é uma linha que leva, em sua maioria, estudantes, ela é uma linha que a gente precisa ainda aguardar um pouco o retorno dessas aulas para que a gente possa liberá-las. No bairro do Bessa, os moradores que costumavam utilizar a linha 603 também contam que ficou mais complicado desde que a linha parou de circular. 603, pelo menos antes, quando funcionava, ele ia até a integração do Varadouro. E o 521, ele vai até a Lagoa e volta. E como é que fica para você? Fica ruim, fica bem ruim. Aí, por exemplo, eu não moro aqui, eu moro mais para lá. Então, para eu ir para a integração do Varadouro, eu preciso pegar uns 600. Então, para eu pegar um ônibus que vá até a integração do Varadouro, eu tenho que vir a pé até aqui para poder pegar os 600.
Aí já enfrenta um caminho perigoso também. É perigoso, sol quente, distante, várias coisas. A gente que mora no Bessa lá para dentro tem que não tem um 603 desde o ano passado, de 2020, do mês de março, que tiraram o 603 e disseram que era por conta da pandemia e que depois ia voltar, nunca que voltou. Tá complicado. Tá complicado. De acordo com a CEMOB, os passageiros da linha 603 podem utilizar as linhas 600, 601, 602 e 604 para o corredor Tancredo Neves. Para atender a área Aeroclube Bessa, a integração temporal deve ser feita com as linhas 510 ou 521. Informações sobre linhas que estão em circulação, trajetos e horários é só acessar o site serviços.cemobjp.pb.gov.br. No site também tem a área para o passageiro registrar alguma queixa ou sugestão. É importante que as pessoas atentem não ao número da linha, mas a outras linhas que fazem também esse trajeto. A 207, ela nos domingos, ela desce até o terminal de integração. Nos dias de semana, você pode fazer uma integração com outra linha, pagando 0 e descendo até o terminal. Só precisa ter o cartão do passe legal para fazer essa integração. Sim, isso é muito importante, né? A gente tem pedido e tem solicitado à população que utilizem o cartão de transporte, porque é com ele que lhe dá a oportunidade de fazer integrações pagando 0. E outra coisa, ele é muito importante para a secretaria fazer planejamento, porque com o cartão eu consigo perceber o movimento da cidade, de onde as pessoas vêm e para onde as pessoas vão. A gente espera sim que os passageiros de ônibus aqui da capital sejam atendidos, né? Porque ninguém merece ter que caminhar tanto para pegar ônibus. Então, estão aí os esclarecimentos. A gente espera, claro, que as pessoas sejam atendidas. Caso não, fala com a gente de novo, manda mensagem para o 981819700 e fala da situação da linha de ônibus aí da sua comunidade, tá bom? E muitas vezes problemas assim de comunidade vão ser resolvidos, sabe aonde? No Ministério Público, muitas vezes. Se você, por exemplo, está precisando de atendimento no Ministério Público, eu tenho uma novidade, porque o horário muda a partir de hoje. O porquê, né? Porque antes desse recesso de final e começo de ano, João Pessoa e Campina Grande tinham atendimentos diferenciados de todo o estado. O Ministério Público nessas cidades funcionavam de segunda a quinta à tarde e na sexta pela manhã. E nos outros municípios, todos os dias pela manhã. Agora, com a volta do recesso, o horário foi modificado a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, em todos os municípios paraibanos. É o novo horário do Ministério Público para todo município, um horário todo unificado. O novo horário assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, o Francisco Seráfico Ferraz de Nóbrega Filho, também considera a permanência da pandemia. Claro, não é porque o horário foi aumentado que a pandemia acabou. Não acabou, não. Então, tem que ter a necessidade, né, das medidas de segurança, dos protocolos de segurança para a proteção tanto dos servidores quanto das pessoas que chegam lá para serem atendidas. E também a necessidade da adequação do expediente presencial. Como assim? Dessa forma, também fica prorrogado o retorno gradual e sistemático daquelas atividades presenciais do Ministério Público da Paraíba. Aqueles servidores que são do grupo de risco têm a possibilidade de trabalhar de casa de maneira remota, mas lá, pessoalmente, o Ministério Público garante a quantidade necessária de servidores nos locais de trabalho para, claro, atendimento dessas pessoas. Então, o número de servidores necessário suficiente para atender essas pessoas terá. Os outros que puderem ficar em casa no sistema remoto também vão poder permanecer, já que, claro, infelizmente, permanecemos ainda em situação de alerta, com o número de casos ainda aumentando aqui na nossa Paraíba. São essas as informações, Pedro, sobre os novos horários do Ministério Público. Obrigado, Denise. De 7 da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco vamos conversar mais, tá? Vamos saber os dados da Covid-19 aqui no estado da Paraíba. A pandemia continua avançando de forma preocupante. São 6h26. São 169.646 casos confirmados, 1.101 novos casos, 66 pacientes hospitalizados. A gente tem mais informações aqui no Bom Dia. Concentração de novos casos, para você condensar como é que está a matemática, nessa estatística. João Pessoa, 266 desses 1.101 novos casos. Campinas, 79, Souza, 76,
Patos 47 e Pombal 40 casos. A gente colocou esse ranking aqui, tá? Outros detalhes da pandemia, 3.755 mortes, meu Deus do céu. 15 novas mortes, 4 nas últimas 24 horas. Cidades com mortes confirmadas aqui na Paraíba, 192 cidades. 10 homens, 5 mulheres, enfim, todas as informações aqui da pandemia da Covid no estado da Paraíba. Recuperados, a boa notícia, 128.558 pessoas já se restabeleceram da Covid aqui no estado. E você continue se cuidando. Por favor, cuide de você e das pessoas que você ama. 6h27, quem está internado tentando se recuperar da Covid geralmente precisa de doação de sangue. Como os casos aumentaram, como você viu, a demanda por bolsas de sangue também segue essa tendência. O cantor Genival Lacerda está internado no Recife, precisa de doação também. Ítalo de Lucena tem outros detalhes direto do Hemocentro. Com você, Ítalo. Isso, Pedro. A gente fala aí desse caso, né, de Genival Lacerda. Bom dia para você e para todo mundo, porque é uma figura pública e termina chamando a atenção para a importância da doação de sangue. Lembro que Genival Lacerda está passando por complicações por conta da Covid-19, está internado na UTI de um hospital particular do Recife. E é importante a gente lembrar de tantos pacientes que, assim como ele, também precisam de doação de sangue, precisam de um tratamento mais específico no momento como esse, mesmo já recuperados da Covid, outras complicações ficam no corpo e muitos desses pacientes precisam da doação de sangue. Por isso que a gente está aqui dentro do Hemocentro em João Pessoa para falar exatamente sobre isso. Nesse momento ainda não está funcionando, vai começar daqui a mais ou menos meia hora, a partir das 7 horas da manhã que o pessoal que chega já pode doar o sangue ou doar plasma, e a gente vai conversar com Shirlene Gadelha, que é diretora do Hemocentro aqui no estado, e vai tirar algumas dúvidas nossas. Shirlene, nesse momento em que a gente tem uma doença tão expressiva, uma doença de um efeito tão importante negativamente na sociedade, muitos pacientes terminam precisando de doação, seja de plasma, seja de sangue também, por conta das complicações. Vocês têm percebido algum aumento? Como é que está hoje a necessidade fora daqui nos hospitais? Lembro que vocês abastecem hospitais públicos e privados, não é isso? Bom dia. Bom dia, Ítalo, bom dia, Plínio, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente, houve um grande aumento, né, nas solicitações dos hemocomponentes, que são o sangue, são partes, o plasma, as plaquetas e o sangue total. Então, a gente vê que a gente tem essa demanda e que a gente não consegue realmente fazer com que nosso estoque fique abastecido. A gente precisaria, para ter no nosso estoque de sangue, entre 180 a 200 doações por dia. E nós não estamos conseguindo. Apenas a gente consegue 130, 135. Quando a gente consegue 170, é uma vitória para a gente. Mas a gente não consegue manter todos os dias. E eu acho que o pessoal de casa pode até ficar pensando, mas 170 doadores no dia, são 170 bolsas, tem tanta gente precisando assim, como é que está a necessidade? Tem sim, porque essas bolsas elas são fracionadas em plaquetas, são fracionadas no plasma e ainda a gente faz a divisão para os hospitais. Pacientes oncológicos que chegam a tomar 3, 4 bolsas e a gente também ainda tem a forma de doar plaquetas aféres, né? Então a gente pede, a gente faz uma seleção dos nossos doadores que já são doadores para que eles possam ser esses doadores. É uma doação simples, só um pouco mais demorada. Ela dura em termos de 1 hora e 50 minutos, mas também ela pode também ser o doador, ele pode ter até 24 doações por ano. E a gente sabe que essa bolsa ela vai ter uma qualidade melhor, tanto que os pacientes oncológicos, as crianças, eles fazem uso desse tipo de plaquetas, que são células que vão coagular a questão do que ele está precisando colocar dentro do aparelho, da circulação dele. A gente estava conversando aqui antes de começar esse ao vivo e me bateu a curiosidade, né? Muita gente acompanha o trabalho do Genival Lacerda, muita gente também tem parente em outros estados que precisam de doação. Não existe, gente, como fazer a doação diretamente para uma pessoa em outro estado, mas Shirlene me explicava agora há pouco que existe uma parceria, né, entre os hemocentros, assim a gente pode falar, daqui do Nordeste, e caso seja necessário e tenha sobrando, existe essa troca. Isso acontece com frequência, Shirlene?
Acontece sim, nós somos parte da Hemorrede a nível nacional. O Ministério da Saúde, ele faz com que a gente tenha esse contato, essa parceria a nível nacional. E aquele Hemocentro, no caso o Hemop em Recife, quando há necessidade, ele solicita a gente, ele manda pegar aqui na Paraíba e a gente faz essa dispensação dessa bolsa. Como outros casos também em Fortaleza, onde a nossa presidência da nossa Hemorrede é agora localizada na cidade de Fortaleza. Shirlene, com relação ao estoque hoje de sangue, como é que está? Nosso estoque hoje realmente está crítico. Apenas o O positivo eu tenho na casa. Então, vocês que estão aí por trás dessa telinha, você está em casa, vem aqui, faz a tua doação. Se você é A positivo, até o A positivo, que é o sangue mais comum, onde a gente diz que não é comum, porque ele é o que salva a vida também. Todos os outros os sangues RH negativo, comparece aqui ao Hemocentro, ou então faz teu agendamento. É o 31 33 34 73, aonde você vai poder estar salvando 4 outras vidas. Esse número aí, vou pedir para você repetir, é um número de WhatsApp, apesar de não parecer, mas é um número de WhatsApp. Você adiciona no celular e manda a mensagem para fazer o agendamento. Repete o número, por favor. O 31 33 34 73. E a gente pede a vocês que esse mês de janeiro é um mês muito difícil para a gente aqui no Hemocentro. Comparece aqui, é rápido, é uma solidariedade, é a corrente do bem, aonde a gente vai poder fazer essa corrente solidária estrear toda a Paraíba. Então, gente, vem aqui no Hemocentro, faz a doação. É rapidinho e a sensação do bem maior de salvar vidas. Verdade, muito obrigado, viu, Shirlene? Bom dia para você. Só para a gente concluir, lembro que o horário de funcionamento em João Pessoa começa a partir das 7 horas da manhã, funciona de manhã e de tarde e nos hemonúcleos pelo restante do estado a partir de 7 da manhã até o meio-dia, viu, Pedro? Volto contigo. Bora doar, gente, todo mundo se mobilizando. É um momento importante, todo mundo tem que se abraçar para se ajudar. Obrigado, Thaída. Um abraço também a Shirlene e a todos do Hemocentro. Todo mundo esperando a vacina, claro, da Covid-19, esperança para conter o avanço dessa doença devastadora. Por enquanto, nenhuma vacina foi aprovada aqui no Brasil. Todos aguardam ansiosamente. Mas os estados já estão com uma preocupação que eu vou destacar para você. A compra de seringas, por causa do alto custo de fornecedores. Isso tem sido assunto nacional, inclusive. Aqui na Paraíba, o secretário executivo de Saúde, doutor Daniel Beltrame, falou sobre essa situação do estoque aqui no estado. Muito difícil adquirir seringas no Brasil nesse momento. O Brasil passa por um problema e a Paraíba não está isolada nisso. Nós seguimos já com 3 processos de compras abertos. Tivemos fracasso em alguns dos processos, mas o Estado tem reservas de seringas e vacinas em função do calendário vacinal de 2021 e isso pode nos permitir fazer um plano de contingência para a vacinação. Sobre vacinas, aguardamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária terminar o recebimento dos documentos de 2 fabricantes ainda esta semana, até sexta-feira, dia 8 de janeiro, que são Oxford Fiocruz, fabricado em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, e Butantan Coronavac, fabricado em São Paulo. Todos os 2 fabricantes se comprometeram a entregar a documentação para aprovação emergencial. É impossível comprar vacinas, governos comprarem vacinas sem aprovação emergencial. Sobre aprovação emergencial, nenhuma vacina ou qualquer remédio aprovado emergencialmente pode ser vendido, comercializado no mercado. Esses remédios só podem ser distribuídos e as vacinas pelo Sistema Único de Saúde. Isso acontecendo essa semana, na próxima semana, nós vamos poder ter a Anvisa avaliando toda essa documentação. Como a documentação de Oxford já foi avaliada pela Agência de Vigilância Sanitária da Inglaterra, a Anvisa pode fazer esse processo de maneira muito rápida, então, possivelmente, terminando e concluindo já na próxima semana. Se isto acontecer, veja que nós estamos trabalhando com um conjunto de Cs, até a última semana de janeiro seria possível começar a distribuir vacinas por todo o país. Nós precisamos, para vacinar o primeiro grupo de risco, que é o grupo de 80 anos ou mais, 75 a 79 anos, acima de 60 anos que estão em albergue, asilos, indígenas, população quilombola e profissionais de saúde, nós precisamos de cerca de 200 mil doses para poder fazer as 2 doses em cada dessas pessoas que compõem esse primeiro grupo. Para todos os grupos de risco, aí seriam todos os idosos, pessoas que têm doenças que não têm cura, como anemia falciforme, transplantados, portadores de câncer, pressão alta, diabetes, para que a gente reúna todos esses grupos de risco, profissionais de educação, nós precisaríamos aí de cerca de 2.200.000 doses aproximadamente, para completar as 2 doses que cada uma dessas vacinas vai nos pedir. Agora nós estamos aguardando o Ministério da Saúde trazer uma informação para nós que é
quantas vacinas chegarão para cada um dos lotes dos primeiros grupos de risco das 27 unidades federadas do Brasil. É importante lembrar, a Paraíba tem já um plano bem consolidado para receber, armazenar e distribuir essas vacinas para as mais de 1.000 salas de vacinação, certamente tem uma próxima da sua casa, para que a gente, se Deus quiser, ainda na primeira quinzena de fevereiro, já na primeira semana, comece a fazer as vacinações por todo o estado. Tomara que essa vacina chegue logo vacina, para todo mundo se vacinar, para a gente voltar a ter uma vida normal. Agora olha só o que é que aconteceu em Patos, lá no sertão. Uma mulher de 28 anos é suspeita de provocar um aborto e pagar R$ 4,00 para um mototaxista jogar o feto debaixo de uma ponte. Meu Deus do céu, é cada notícia que a gente fica realmente muito chocado. Tem a sua participação, bora conversar? 981819700. Quero saber o que é que está acontecendo com a sua vida aí, na sua comunidade, na sua cidade também. Manda mensagem, comenta as reportagens também aqui do Bom Dia, porque às vezes você pode ter uma situação parecida com outras pessoas também. Então, bora conversar? Bora lá. Lúcia Lacerda, bom dia, Lúcia. Ela fala assim, gostaria de fazer uma cobrança à Prefeitura do Conde, moro em um Jacumã e desde o Natal que não passa o caminhão do lixo. Eita, Lúcia, é uma sujeira danada, né? Ela fala assim também, o IPTU está chegando e com certeza a cobrança da taxa de lixo vem. Obrigado, Lúcia. Prefeitura do Conde, ó, vamos ouvir o que a Lúcia está dizendo. Alô, superintendente da Guarda Municipal, orientar o pessoal a fazer rondas no anel externo da lagoa e não na parte interna, onde as pessoas caminham e precisam desviar da viatura. Já não basta o mau exemplo do pessoal em serviços sem uso de máscara. Obrigado também pela participação. Outra denúncia chega no Bom Dia Paraíba. João Batista, de Mangabeira, 8. Falando sobre o secretário de Saúde de João Pessoa, que já começou bem errado, na opinião dele, pois chegou agora e não sabe nada sobre a pandemia que assola a nossa cidade. Opinião do João Batista, aqui no Bom Dia. Mais uma chegando aqui. Jair, bom dia, Jair, tudo bem? Moradores da Penha, Seixas, Jacarapé e Cidade Recreio clamam pela volta da linha 508 via Epitácio Pessoa, que está há 8 meses desativada, prejudicando os usuários. Mensagem sobre ônibus também, que é bem recorrente aqui no Bom Dia. Tá na bronca? Guarde para você não, manda para cá também. Léo, filho dos bancários, em relação à Covid, percebo que quem já foi contaminado deixa de ter o cuidado, alegando que não pega mais. Os mesmos esquecem, além de podem pegar novamente, também continuam sendo transmissores do vírus. Obrigado, tá, Léo, pelo alerta. Tá lá nos bancários. Pessoal dos bancários, bom dia para vocês. Outra reclamação de ônibus aqui. Paulo Moreira. A linha 207 está cobrindo 4 linhas que foram desativadas. Eita, Paulo, que dor de cabeça, hein? Alô, Cemob. Ouviu aqui o que é que o Paulo falou? A linha 207 está cobrindo 4 linhas que foram desativadas, hein? Bom dia, moro aqui no bairro do Jacaré, em Cabedelo, e desde o início da pandemia o ônibus que faz essa linha foi desativado e até hoje não voltou. Procurei a empresa através dos fiscais que ficam na integração do Bessa e foi informado que essa linha não vai voltar. Minha pergunta é, e a população do bairro do Jacaré? Continua sem linha de ônibus até quando? Jéssica pergunta, até quando, né, Jéssica? Com a resposta às autoridades, lembrando que Bom Dia Paraíba vai até 8h30 da manhã, a gente tem espaço aqui para todas as versões, né? A gente quer ouvir também as autoridades por conta dessas reclamações aqui. A pandemia não acabou, mas estamos pegando os ônibus lotados. Muita reclamação também sobre esses casos aí. Vamos continuar fiscalizando e te ouvindo. Aqui você tem vez e voz e tem prioridade. 981819700. Estou esperando você. Quero conversar contigo aqui ao vivo no Bom Dia, tá? Agora tem a previsão do tempo às 6h44. Gente, no Brejo, temperaturas variam de 32 a 21, previsão de nebulosidade variável. Bom dia, Brejo! Bom dia também, Cariri, Curimataú, temperaturas variando de 34, máxima 20, mínima, nebulosidade variável também. Bom dia, Sertão, nebulosidade variável com chuvas, olha, entre a tarde e a noite, tomara. Temperatura alta aí, 37, máxima mínima de 22. Bom dia, Alto Sertão, tudo bem com vocês? Máxima de 36, mínima de 21, previsão de nebulosidade variável com chuvas localizadas entre a tarde e a noite. Tomara que dê uma chuvinha aí no sertão para amenizar os efeitos desse calor sufocante.
Você viu aí que as empresas, é um assunto que a gente vem discutindo muito aqui no Bom Dia, você que é empresário sabe disso, que é comerciante, está dando um suor danado para sobreviver diante desse cenário de incerteza que a pandemia traz. Tem alguns setores, como o comércio, por exemplo, o comércio continua contratando, viu? Mas sem saber como é que vai ficar no futuro. Esse pessoal deve continuar ainda nessa questão econômica incerta e instável em 2021 ainda, tá? Sim, sabe um segmento que também contrata bastante nesse período? Vou falar o seguinte para você. Com a chegada do verão, cresce a procura por manutenção de aparelhos de ar-condicionado aqui em João Pessoa e na Paraíba inteira. Quem trabalha nesse setor diz que a demanda pode até triplicar nesse período. O Nordeste já é uma região naturalmente quente. No verão, o calor é ainda maior. Às vezes nem o ventilador dá conta e muita gente recorre ao ar-condicionado. É nessa época também que aumenta a procura pelos técnicos para dar aquela ajudinha. E hoje em dia não dá para viver com ar-condicionado quebrado, ou sem ar-condicionado. Então, a partir de final de setembro, outubro, a partir de novembro, aí que começa a maior temporada de serviços, até mais ou menos o mês de abril, maio. É a época que a gente chama de alta temporada, nessa área de ar-condicionados. Há 4 anos, Emerson trabalha como técnico de ar-condicionado. Deu tão certo que hoje ele já tem a própria empresa e nessa época chega a fazer até 5 serviços por dia. Quem também está com bastante demanda nessa época é Assis. Ele é outro que abriu uma empresa e hoje trabalha com 2 funcionários. Resolvi através de um amigo, ele trabalhava com refrigeração, aí eu passei a gostar. Eu fiz curso no Senai e outros cursos aí também online e estou até aqui, até hoje. Para quem já tem o aparelho em casa e ficou muito tempo desligado, é uma boa hora para fazer a manutenção. O capacitor, essa pecinha pequena aí, é quem dá partida no ventilador do ar-condicionado e também é onde aparece a maior parte dos problemas. Quando o ar-condicionado ele passa mais de 3 meses parado, ocorre o desgaste das peças, ele cola. Motor, compressor, ele cola. A manutenção preventiva é sempre o melhor a se fazer. E uma recomendação: você pode evitar problemas causados pelo acúmulo de poeira. É bem fácil, é só lavar o filtro a cada 15 dias. O hábito auxilia tanto na vida útil do aparelho quanto na saúde do consumidor. Outras práticas também são importantes. Hoje em dia, a média de manutenção está custando em torno de R$150. Aquela manutenção que é feita a cada 6 meses, Se você deixa de fazer essa manutenção, seu ar-condicionado vai acumulando poeira, acumulando sujeira. Pode acontecer de dar um problema muito mais rápido do que uma pessoa que faz a manutenção preventiva correta, na data certa, tudo bem direitinho. Meu recado agora é para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos neste 2021. Você já pode fazer o alistamento militar obrigatório, pois é, que começou desde o dia 1º de janeiro e vai até o dia 30 de junho. E pode ser feito todo pela internet, pelo site alistamento.eb.mil.br. A prestação de serviço militar dura em torno de 12 meses. Para essa inscrição online, você tem que ter em mãos seu RG, seu CPF, comprovante de residência e ali você acessa com seu e-mail também e telefone, tá bom? Depois você vai ter que criar uma senha de acesso com seu CPF e com sua senha e você vai poder acompanhar o processo para saber em que pé está. Esse acesso, como eu falei, é feito pelo CPF e o jovem tem que apresentar, se ele precisar ir pessoalmente, presencialmente, caso ele não tenha internet, diga eu não tenho como fazer o alistamento pela internet. Então você pode ir até a junta militar mais próxima da sua casa, levando certidão de nascimento, tá certo? E também um comprovante de residência. Agora, sabia que em alguns casos o alistamento só mesmo pode ser feito presencialmente? Em que casos? Naqueles em que o jovem é o responsável pela renda da casa. Se você é o jovem que é o principal responsável pela renda da sua casa e não pode se alistar, você tem que comprovar isso e ir pessoalmente até a junta militar, levando documentos que comprovem a sua condição como pessoa que é responsável pela renda da sua família. Outra situação é para os jovens que se enquadram na questão de deficiência. Pessoas com deficiência também estão liberadas, mas precisam ir pessoalmente até a junta militar e comprovar isso. A legislação prevê ainda a possibilidade do jovem se alistar com o seu nome social. Pois é, nesse caso o jovem tem que se dirigir à junta
com a certidão de nascimento, tá certo? E também o comprovante de residência e um documento oficial com foto, que pode ser o RG nesse caso, né? Para quem mora no exterior, também tem que se apresentar. E aí seria no consulado do país em que você está. Essa seleção dos jovens, né, no ingresso, no alistamento militar nas Forças Armadas, acontece a partir do dia 1º de julho a 28 de outubro, né? O alistamento é feito de 1º de janeiro a 30 de junho e depois a seleção é feita de 1º de julho a 28 de outubro. A primeira etapa tem todos aqueles testes de conhecimentos gerais, tem exames médicos e psicotécnicos também. Depois do resultado, os jovens podem ser incorporados ou não. Quem for dispensado vai receber um certificado de dispensa da incorporação e participa também de uma cerimônia, para se comprometer a se apresentar futuramente às Forças Armadas, caso seja a sua necessidade. Só lembrando que é obrigatório, esse processo já começou, vai até 30 de junho, mas o quanto antes você fizer melhor, afinal tem a possibilidade de fazer pela internet, sem sair de casa, é muito mais fácil, tá bom? Recadinho aí para quem vai completar 18 anos em 2021. Faz muito tempo, né, Pedro Canizo, que você completou 18 anos, mas tudo bem, já se alistou, já fez sua parte. Me alistei em 99, fui dispensado do serviço do Exército. 90, faz um tempinho, né, Denise? Estou chegando perto dos... deixa eu falar, negócio de idade, vamos pular esse assunto. Daqui a pouco a gente conversa mais. 6h56 agora, bom dia para você que está chegando, despertando, um ótimo dia. As provas objetivas e discursivas do concurso público da Prefeitura de Mari, previstas para o próximo domingo, dia 10, foram suspensas pela Justiça. O motivo é que a promotoria pública exige que a administração do município crie a vaga de auditor fiscal e inclua no mesmo concurso. Ainda não há nova data para os exames. A Prefeitura está em contato com a promotoria e com a Justiça para encontrar uma solução. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro acompanha de perto todo esse processo, apesar de não ter relação direta com as questões que vêm sendo discutidas, e está orientando os participantes do concurso a ficarem calmos. O pessoal pode continuar estudando e aguardando novas informações. Daqui a pouco voltamos, hein? Com o nosso Bom Dia Paraíba, pesquisa sobre o preço da gasolina. Tá cara? Tá. O Procon constatou que a diferença de preço pode chegar até 50 centavos. 50 é muita coisa, né? No fim do mês, aí vai uma bola de neve. E o gás de cozinha, hein? Vai aumentar também, sabia? De novo, aumento de gás de cozinha é uma das coisas que eu mais falo aqui. Daqui a pouco eu vou te contar de quanto é que vai ser mais esse aumento. Tá difícil levar a vida com todo o gás desse jeito. E olha só, uma pesquisa apontou que 77% dos pequenos negócios aqui na Paraíba já vendem pela internet. Uma modalidade que ganhou mais força durante esse período de pandemia. O pessoal teve que se recriar, teve que se reinventar também. Saiu o calendário de pagamento dos benefícios dos segurados do INSS para este ano, hein? A Denise vai conversar com a gente sobre o assunto. Em Campina, um homem estava cultivando vários pés de maconha em casa. E aí, não deu outra, acabou preso por tráfico de drogas. E ainda hoje, os destaques do esporte com Caco Marques e da política com Laerte Cerqueira. Não sai daí não que eu volto já já. E mande seu vídeo, aquele que eu peço todo dia. Chega vídeo de todo o estado, fico felizão. Mas eu quero o seu também, você que não mandou ainda. Meu time está hesitando, manda. Falando assim, Bom Dia Paraíba, volta já, você manda esse vídeo para o 981819700. Tem participação agora do sítio, da zona rural. Adoro. Todd Silva, do Sítio Brito, Paraíba, Brasil. O Bom Dia Paraíba volta já. Fala, gente, bom dia para você que está chegando agora. Despertou o café da manhã, tá maravilhoso hoje, hein? Delícia, são 7 horas em ponto, vai trabalhar já já. Até 8h30 tem o nosso Bom Dia Paraíba. Vamos continuar falando aqui de economia. Uma pesquisa realizada pelo Procon constatou que o preço da gasolina aqui na capital tem uma variação de 50 centavos, hein? É muita coisa. Nossa repórter Zuila Davi está ao vivo, vai conversar mais com a gente sobre esse assunto. Quero saber onde é que tem gasolina barata. Você também quer saber? Responde pra gente aí, Zuila.
Todo mundo quer saber, né, Pedro? É um assunto que interessa muita gente. Bom dia mais uma vez para você e a todos. Olha, só reforçando que essa foi uma pesquisa feita pelo Procon estadual e que foi feita em 127 postos de combustíveis na Grande João Pessoa. Não foi só aqui em João Pessoa, não. Foi Cabedelo, Santa Rita e Bahia. E essa diferença de 50 centavos no preço do litro da gasolina, a diferença do menor preço, R$ 4,35 no posto lá em Santa Rita e o maior preço, R$ 4,85 aqui em João Pessoa. A gente está mostrando o preço nesse posto que fica aqui entre as avenidas Rui Carneiro e Epitácio Pessoa, a gasolina comum a R$ 4,66. Essa variação de preço, né, separando por cidades, o menor preço foi em João Pessoa, foi encontrado a R$ 4,42 o preço da gasolina comum, o litro, nos postos em Água Fria e no Tambiá. Já o maior preço foi encontrado a R$ 4,85 num posto que fica no bairro do Costa e Silva. Já em relação à gasolina aditivada, muita gente quer saber também, o menor preço encontrado, R$ 4,46, num posto que fica lá no bairro de Mangabeira, aqui na capital. E o maior preço, gasolina aditivada a R$ 5,00, que também foi no posto lá no Costa e Silva. A aditivada aqui, ó, não dá pra gente saber quanto tem, não tem aqui não. Mas a gente vai procurar essa informação, daqui a pouco eu passo o valor da aditivada aqui. Mas o que interessa é isso, Pedro, é saber a mais barata, né? R$ 4,35 no posto lá em Santa Rita. Bom para quem mora lá, né? Para quem vem aqui para a capital consegue abastecer e não tem outra, gente. Tem que pesquisar mesmo para poder economizar. A gente sabe que muita gente acaba não enchendo, né, o tanque, procurando sempre promoção, procurando os lugares que tenham um preço mais acessível. Para abastecer por semana, a cada 15 dias, a gente vai tentando economizar da melhor forma, né, Pedro? Não tem outra não, tem que pesquisar e abastecer o quanto puder, né? É com você. Eu fico sempre de olho, andando nas ruas, aí fico olhando o preço, né? Opa, aqui tá mais barato do que aquele outro lá que eu abasteci. Porque é muito aumento, Zuila. Tá complicado, viu? É gasolina, é gás. Perdi até a concentração de falar de tanto aumento. Volto já a falar com você, Zuila Davi, participando conosco do Bom Dia, 7h03. E já que o assunto é economia, bora falar de mais um aumento? Aí você fala, poxa, Pedro, mais um aumento? Tem que falar, gente. É fazer o quê? O botijão de gás não para de subir. A Petrobras, tá ele aqui, ó, autorizou um novo reajuste a partir de hoje na distribuição. Inevitavelmente, quem é que vai pagar mais sobre isso? Eu, você, todo mundo que está assistindo. Ítalo de Lucena tem mais informações para a gente, para saber quanto é que vai ser esse reajuste e quando começa a valer. Porque esse rapazinho aqui tá caro, viu, Ítalo? Tá caro e vai ficar ainda mais caro, viu, Pedro? Bom dia de novo para você, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Só para você ter uma ideia, eu estou aqui em frente a uma revendedora de gás, uma distribuidora de gás que fica aqui no bairro de Mandacaru. Conversei com o pessoal lá dentro que ainda está abrindo, começando o serviço, mas o pessoal me disse que o botijão está sendo vendido hoje à vista a R$ 80. A expectativa de aumento repassado aí para todo mundo, no país todo, é de cerca de 6%. Então, fazendo o cálculo aí, deve ficar em torno de quase R$ 85, R$ 84,80 o valor de um botijão de gás. Aqui na Paraíba, a gente entrou em contato com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado. Eles disseram que vão definir exatamente o preço novo hoje de manhã numa reunião. Então, hoje, talvez não tenha mudança ainda não, porque tem botijão que foi recebido ontem, mas eles vão passar a receber já hoje aqui dentro o valor de um botijão diferenciado nesse valor para todo o estado aqui da Paraíba. E claro, é um valor que vale para todo o país. Quando a gente fala nesse aumento, é importante a gente entender o motivo também, né? A gente tem um real aí bem desvalorizado fora do país e aliado a isso a gente também tem um aumento no barril do petróleo. O que é que acontece? A Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, diz que vai diminuir a produção, enquanto isso o estoque dos Estados Unidos, que também abastece boa parte do planeta, está diminuindo. O que é que eles estão vendo aí? O aumento do número de casos de Covid-19. E todo mundo deve lembrar como foi que ficou o país e o planeta todo. Indústrias pararam, os carros pararam de circular, então a necessidade de petróleo foi menor durante o auge, o maior momento aí de contaminação
da Covid-19. Eles estão com medo que isso volte a acontecer por conta dos números que estão aumentando e termina que vai diretamente no bolso de cada um de nós. Então, um negócio que acontece, uma decisão lá do outro lado do mundo, termina afetando o bolso da gente aqui em João Pessoa, na Paraíba toda. Então, é importante a gente lembrar o cuidado com a Covid-19 que termina vindo no bolso da gente no gás. O pessoal nem lembra disso, mas termina vindo com um prejuízo aí grande para todo mundo. Então, deve ter esse aumento aí de cerca de R$5. A gente, claro, vai continuar entrando em contato com o pessoal do Sindicato dos Revendedores de Gás aqui no país, para que eles possam, aqui na Paraíba, para que eles possam informar a gente quanto é que vai ficar direitinho esse número, esse valor, para que a gente possa repassar para o pessoal. Mas a expectativa é essa, de cerca de 6%, viu, Pedro? Denise, volto com você. Obrigada, Ítalo. Agradeço toda a explicação que você fez e realmente está tudo conectado, né? A pandemia, a economia e, quem diria, bateu no nosso gás de cozinha. Só reforçando, minha gente, esse aumento hoje é nas distribuidoras e para nós, consumidores, para o nosso bolso, deve chegar já no próximo sábado. Pois é, infelizmente, mais um aumento previsto aí explicado por Ítalo de Lucena. Tá fácil não tá mesmo. Vamos falar agora de empreendedorismo, né, que foi a saída de muitas pessoas durante essa pandemia. Saiu uma pesquisa do Sebrae que confirmou que os empreendedores paraibanos, 77% dos pequenos negócios aqui do estado estão usando as redes sociais para vender seus produtos, para negociar seus produtos. Uma tendência, né, que ganhou muita força no ano de 2020 com a pandemia e que segue agora em 2021. A loja é de cosméticos e a gravação de conteúdo para as redes sociais é diária. Também temos esse pó maravilhoso que é super fininho, um dos mais vendidos com certeza. E as conversas não param nas redes sociais da loja e no aplicativo de mensagem. Depois de escolhidos, os produtos são embalados e no mesmo dia entregues no endereço do cliente. Durante a pandemia, com as pessoas mais em casa, a loja chegou a fazer mais de 100 entregas em um só dia na capital paraibana. Como as vendas remotas cresceram muito, foi necessário contratar mais 3 funcionárias para dar conta do serviço. A gente faz divulgação todos os dias nas redes sociais, né? As clientes entram em contato tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, escolhe os itens, fala com as meninas, temos 3 funcionárias, 3 vendedoras nas redes sociais, pegando o pedido diariamente, a gente faz entregas o dia inteiro. Ou seja, rede social, WhatsApp, a tendência é só crescer. Voltar ao que era, não tem essa possibilidade. Não há essa possibilidade. E quem não se atualizar quanto isso vai sair do mercado, porque o mercado vem se renovando e essa é a nova era do online, então não tem como voltar atrás. Depois de um 2020 de pandemia, as vendas online já representam 35%, mais de 1/3 de todo o faturamento desta loja. E o que acontece aqui, segundo o levantamento do Sebrae, é uma tendência nos pequenos negócios de toda a Paraíba. A pesquisa mostra que 77% deles usam as redes sociais e aplicativos de mensagens para fazer negócio. Isso colocou a Paraíba em 3º lugar no ranking nacional. Este analista técnico do Sebrae diz que o resultado da pesquisa não deixa de ser surpreendente pela colocação que a Paraíba alcançou e mostra que os empreendedores daqui estão sabendo encontrar caminhos para se manter e ainda crescer no mercado. Isso mostra a força do empreendedorismo em nosso estado, né? As pessoas não se acomodaram diante da pandemia e buscaram alternativas para realizar negócios e principalmente a possibilidade de crescer diante de todo um cenário de crise. A Paraíba já contava com negócios 100% digitais, mas sem dúvidas a pandemia impulsionou esse mercado. Então o mercado digital ele cresceu bastante, cresceu a 2 dígitos dentro da pandemia e isso veio a impulsionar diversos tipos de negócio. Então eu já tinha na Paraíba, por exemplo, empresas que eram 100% delivery. Só que isso, dentro da pandemia, foi uma regra para sobreviver dentro do mercado. Isso não só mudou a realidade das empresas, o consumidor também mudou. Então, hoje, o consumidor está mais aberto a uma experiência digital. Ele, hoje, talvez, ache melhor pedir algo em casa por um meio digital do que ter que sair, pegar um trânsito, se arriscar no percurso, pagar estacionamento. Então, tem vários fatores que impulsionam esse negócio digital,
mas sempre vai ter abertura para os dois modelos. Eu tenho o modelo presencial e o digital, e o melhor para o consumidor é aquele que se conecta, ou seja, eu tenho um modelo digital conectado com o presencial, onde eu tenho uma sequência desse meu atendimento. Então, as empresas, de fato, devem buscar esse caminho que se chama Figital, é o físico junto com o digital. A loja de roupas onde Larissa é a gerente ilustra bem a realidade atual. De cada 5 clientes, 4 chegam pelas redes sociais, aplicativo de mensagem ou pelo site. Nós sempre trabalhamos com essas vendas online, mas com a chegada dessa pandemia, nós tivemos que aprimorar o nosso trabalho. Então nós sentimos a necessidade de colocar uma equipe voltada só para o atendimento para o WhatsApp. Junto com o nosso WhatsApp, nós sentimos a necessidade de ampliar, já que a gente não estava conseguindo atender a todo mundo num tempo curto. Então nós colocamos o site, que é o que facilita muito, porque a qualquer hora você pode entrar e realizar a sua compra sem depender de ter alguém online, já que ele funciona de uma forma de 24 horas. Então o cliente tem acesso ao modelo, a cor, os tamanhos, o que facilita muito. E caso ele tenha interesse na rede social, ele já parte para fazer a compra ou pelo WhatsApp ou pelo site, que é de uma forma muito simples para que você compre. E a gente sempre orienta, né, que por menor que seja o seu negócio, que você seja pelo menos um microempreendedor individual, que você faça a sua contribuição para o INSS e tenham garantidos todos os seus direitos. O meu recado agora é para os contribuintes do INSS, porque se você está em dia, você garante sim o seu benefício. Sabe qual é o recado do dia? Já tem o calendário de depósitos do INSS e os contribuintes já podem acessar para saber, né, a data que o dinheiro está entrando. Os beneficiários podem conferir essa data dos depósitos através de um site pela internet www.gov.br/INSS/PT-BR. Mais de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social já podem checar essa data, tá certo, dos depósitos dos benefícios ao longo agora de 2021. Como de costume, os depósitos vão acontecendo como já aconteciam nos anos anteriores. Para aquelas pessoas que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes agora a janeiro serão feitos de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, tá bom? Para quem recebe um salário mínimo. Para aqueles segurados com renda mensal acima do piso nacional, terão seus pagamentos creditados só no dia 1º de fevereiro. Então, fique atento a essas datas. Tem uma orientação importante também do INSS quanto à numeração. Você vai olhar lá no seu cartão, certo? O número final do cartão do benefício. Aí você não considera o último dígito verificador que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente ou a data que já habitualmente recebia para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo. É de acordo com essa numeração que os segurados podem ter acesso aí à data, né, de depósito do seu INSS. Essa é a tabela de pagamentos, né, dos benefícios. É uma programação anual do INSS que a gente sempre atualiza para vocês aqui, que esclarece o cidadão quanto à data do seu pagamento estar disponível já na rede bancária. Então, para você saber o dia correto do seu pagamento, você precisa saber o número do seu benefício direitinho, ir lá, acessar o site e ver essa data certinha, tá bom? São essas as informações para você que é beneficiário do INSS. Vamos ver a tábua de marés de hoje, gente. 11,2 vai estar 2 metros, 5,8 da tarde, 70 centímetros e 11,36, 2 metros e 10, volta a ficar alto. Previsão do tempo no litoral. Olha que imagem linda de nossa João Pessoa, apaixonante demais. Previsão do tempo aqui no litoral, temperatura máxima de 30 e mínima de 24. Que dia lindo, hein, gente? Fiquei impressionado aqui. Nebulosidade variável com chuvas localizadas e passageiras. Está um dia inspirador para você recomeçar, reiniciar projetos e conquistar aquilo que deseja. Estamos aqui na torcida, hein? Vamos ao Agreste, temperatura de 33, máxima 22 de mínima, nebulosidade variável aí, Campina Grande, como sempre, aquela característica da imagem de Campina, né? Algumas nuvens carregadas por ali. Bom dia a todos da Rainha da Borborema, são 7h15. Gente, você que assiste o Bom Dia, em Campina, um homem foi preso suspeito de cultivar maconha em jarros dentro de casa. Tem fotos
desses jarros aí, ó. A prisão foi ontem à tarde e a polícia disse que descobriu a droga após a investigação de uma denúncia anônima de maus tratos contra uma idosa que mora no local. A moradora da casa disse à polícia que as plantas eram do filho dela, que confessou o cultivo da droga e acabou sendo preso e autuado pelo crime de tráfico. E ainda falando em drogas, né, a polícia apreendeu mais de 1,5 toneladas de maconha e cocaína no ano passado, só na região de Campina Grande. Bom, agora vamos com a sua participação pelo 981819700. Bom dia para quem acordou agora. É um prazer estar com você aqui no Bom Dia Paraíba. Quero saber o que é que está acontecendo aí. Você faz a sua denúncia e a gente conversa, né? Olho no olho aqui no Bom Dia. Foi retirada a linha, mais reclamação de ônibus. Foi retirada a linha 7118, que sai do terminal de Mussumagro e faz o Parque do Sol. E agora só temos uma opção de ônibus, o 120. Que além de demorar muito, só passa lotado. Conceição do Parque do Sol, que tudo se resolva, tá, Conceição? Obrigado aí pela disponibilidade de mandar a mensagem. As linhas 5201 e 2501 passavam aqui no final do Geisel e, por eles não estarem passando, só temos o 120, passa muito cheio e às vezes demora mais ou menos 45 minutos. A diferença de um para o outro é 45 minutos de molho, né, envelhecendo no sol, na chuva. Difícil, a situação está complicada. Lourdes, bom dia, Lourdes. A linha 201 Ceasa e só quem sofre é a população. Ela está falando sobre essa linha especificamente, que reside nas proximidades do Água Azul. Devia ser revisto pela CEMOB alguma alternativa. Lembrando que o espaço está aberto aqui para a CEMOB também se manifestar. A CEMOB precisa verificar as linhas 104 e 1001, bairro das Indústrias, no primeiro horário da manhã, sempre superlotado, o que não pode. Em hipótese alguma, é inimaginável o ônibus lotado, pelo menos no mundo, né, fictício. No mundo real a gente sabe que é diferente. As pessoas precisam chegar de 6 horas no serviço, não há opção de esperar o próximo carro. É o César, do bairro das Indústrias. Prazer te conhecer, tá, César? Obrigado pela participação. Valeu, bom dia. A sociedade não tem direito de sair de seu bairro ou determinada distância para buscar o ônibus. Mudaram muitas linhas, prejudicando todo trabalhador. Temos mais reclamações que resultados positivos. Esquerda de Castelo Branco. Mais uma vez, CEMOB, o espaço está aberto aqui, as denúncias chegam, mas a gente abre espaço, logicamente, também para justificativa de por que isso está acontecendo. Outra mensagem aqui. Bom dia, o governo deveria dar prioridade na vacinação à classe trabalhadora. As pessoas que estão trabalhando para que a produção não pare. Depois as outras categorias, a opinião do Eduardo de Mangabeira. Obrigado. Bom dia a todo mundo aí de Mangabeira, terra boa, gosto muito aí. Alô, CEMOB, façam rondas durante o dia na General Osório, próximo ao Shopping Terceirão, como também na Praça Aristides Lobo, onde o pedestre corre risco ao transitar no meio da rua em virtude de carros estacionados. Mais uma reclamação, mais um recado diretamente para a CEMOB. Bom dia, reclamação zoonoses. Fui até o local, me informaram sobre a castração da minha gatinha e me disseram que somente pelo site. Porém, ao tentar fazer a inscrição, o link não está disponível e nos telefones fornecidos também. A gente vai estar acompanhando, viu, Joana, dos bancários. Denúncia que a gente vai acompanhar como todas que chegam aqui no Bom Dia. Prazer te conhecer. Felipe, bom dia, Felipe. Está no Valentina. Viver tem se tornado cada vez mais difícil. Os preços de itens da cesta básica nas alturas, preço da gasolina com valores astronômicos e agora o gás. O que precisa acontecer para o povo acordar? Felipe Freire, do Valentina. Viver é muito caro, muito difícil. Obrigado, tá, Felipe? Ó, continue participando que eu estou recebendo um MOI, é isso mesmo, um MOI de mensagens aqui. 981819700. Depois do intervalo tem esporte com ele, Caco Marques, que já está por aqui, mas ainda não é você. Se controla. Ó, gente, vamos destacar que o 13 tem 7 milhões de dívidas trabalhistas. E acabou tendo as cotas dos campeonatos bloqueadas. E lá no Sertão Atlético de Cajazeiras sofreu baixas e não só no elenco, tá? O presidente e um dos principais diretores pediram para sair do clube. Daqui a pouco o Caco explica. Essa semana, um caso chamou a atenção lá em Campina. Por causa de uma vela, olha só que perigoso, o apartamento pegou fogo. Por isso, o Corpo de Bombeiros vai trazer orientações aqui no Bom Dia Paraíba, tá? E agora você participa, sabe de onde? De Campina Grande, porque o Bom Dia Paraíba volta... Oi, sou Dinha de Campina Grande e o Bom Dia Paraíba volta já!
Estamos de volta. Essa semana a gente mostrou aqui no Bom Dia um incêndio que atingiu o apartamento de uma influenciadora digital. Isso foi lá em Campina Grande. A suposta causa do incêndio teria sido uma vela que ela acendeu antes de sair de casa. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas isso serve de alerta para todo mundo, principalmente porque nesse período de verão tem gente que viaja e às vezes acaba deixando equipamentos ligados em casa. Agora vamos com a participação dele, um artilheiro da década de 70 e 80 lá no bairro de Tambaú. Mas primeiro tem a vinhetinha, tá? Jogava muito. Minha mãe vai ficar sabendo. Aliás, ela tá vendo essa história aí. Ou seja, eu jogava já da barriga da minha mãe, né? Isso você quer dizer? É mais ou menos isso que você está querendo dizer. Não queira, não seja fake news. Não engane o telespectador. Bom dia. A gente não tinha se visto ainda em 2021. Saudade de você. Feliz ano novo. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Tá certo? Obrigado. De volta aqui ao Bom Dia Paraíba. Mudou de assunto logo, falou de idade. Rapidinho, rapaz. Tem que ser assim. Bora. Artilheiro tem que ser liso, eu não. Olha, você sabe que essa pandemia tem muitos efeitos no esporte. Um deles é a falta de público nos estádios. A gente sabe disso, né? E aí, o que ocorre? Problemas financeiros. A pandemia vem trazendo esses problemas no futebol, no esporte de maneira geral, principalmente em relação às finanças, dificuldades financeiras dos clubes. A gente tem alguns destaques aqui do GE Paraíba que eu queria trazer para você, Pedro. Pessoal, vamos lá. Dia. Primeiro, no Atlético. A questão financeira acabou tirando a diretoria do Atlético da presidência. A cúpula do Atlético de Cajazeiras deixa o clube e o Conselho Deliberativo deve convocar novas eleições. O dirigente alega falta de apoio e dificuldades financeiras como principais motivos para a saída do Trovão Azul. Está aqui a imagem do Alisson Lira, agora ex-dirigente, né? Ex-presidente, então, do Atlético de Cajazeiras, que explicou os motivos. Ele disse que estava já há 4 anos, estava para sair, mas essa questão financeira acelerou essa saída dele à frente do Atlético de Cajazeiras. O Conselho Deliberativo deve, então, convocar novas eleições, mas até o momento não há um nome para presidir o Atlético de Cajazeiras aqui na Paraíba, tá certo? A gente continua aqui, o 13 também sofre esses efeitos, né, nos cofres para 2021 e ainda teve bloqueios de contas na Justiça do Trabalho, notícia que também está aqui no GE Paraíba para você. Olha, que 13, situação, hein? Pois é, 13 deve mais de 7 milhões em ações trabalhistas e começa 2021 com recursos bloqueados. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o bloqueio de todas as verbas previstas para entrar no clube, né, ao longo desta temporada. O presidente do Galo admite os problemas e promete soluções. A gente lembra até aqui, colocar aqui para você, Pedro, que no último sorteio de 2020, o 13 foi aquele que teve mais apostas na Time Mania e esses recursos são exatamente para saldar dívidas com INSS, FGTS e tudo mais. Só que o clube não vê esse dinheiro, vai direto para pagar essas dívidas trabalhistas. No Brasil inteiro, hein? Esse do Brasil inteiro. Então ficou à frente de Flamengo, Corinthians, Santos aí, nas apostas da Time Mania. Só que essa grana não está indo para a conta do clube por conta dos bloqueios. Não vai para o cofre do 13, exatamente por conta desses bloqueios. Uma receita, digamos assim, indo para o grupo 1, né, da Time Mania, o time passa de 80 mil para 200 mil reais por mês, indo para o grupo 1. Cerca de 200 mil reais. O presidente do Galo, Walter Júnior, garante que o clube está trabalhando para negociar essas dívidas, né, e evitar o bloqueio dos recursos que o time tem direito, principalmente o da Time Mania. Essa semana a gente já mostrou, inclusive, o presidente do Botafogo, né, o Alexandre Cavalcante, falando de dificuldades financeiras, de que pretende fazer um grupo mais enxuto para 2021. É a realidade e consequência dessa pandemia que a gente está vivendo também no esporte. Atlético de Cajazeiras, 13, Botafogo, todos os clubes passando por dificuldades nesse momento, nos cofres aí vazios para 2021. Imagina você conseguir manter um clube de futebol sem dinheiro, sem grana, sem caixa. Difícil manter uma casa, por exemplo, quando passa alguma crise. Imagina um clube de futebol, é mais ou menos similar. E sem público nas arquibancadas, sem essa receita que o time tem normalmente nos jogos, né? Também com contas bloqueadas, com problemas trabalhistas para resolver, mas a gente espera que o 13 consiga resolver, entre outras coisas aí que envolve essa dificuldade financeira dos clubes para essa temporada 2021. Foi um prazer. Tira uma foto comigo? Uma foto com você? Sim. Vamos lá. Olha só, vira isso. 1, 2, 3 bonito. E vai, Caco. Ao vivo assim? Ao vivo assim. Ou só pode tirar uma vez. Tá Porque bom. daqui a pouco fala assim, segue. Segue então, tchau. Tchau, Caco, um abraço. 7h37. Vamos continuar aqui com o nosso Bom Dia. As cirurgias eletivas realizadas no Hospital Santa Isabel serão retomadas a partir da segunda quinzena de janeiro. O
O assunto é destaque no G1 Paraíba. E quem traz os detalhes é ele, Diogo Almeida. Pode chegar, Diogo. Bom dia. Aí, bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom? Feliz ano novo também, não tinha visto ainda, né? Um pouquinho atrasado. Pois é. Bom dia, pessoal. As informações que a gente tem justamente do G1 agora são essas, né? Que as cirurgias eletivas lá no Hospital Santa Isabel vão ser retomadas, está o destaque aí na nossa capa. Essas cirurgias tinham sido suspensas por causa da pandemia, mas o secretário de Saúde, né, também o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou ainda ontem que vai ser retomada a partir agora da segunda quinzena de janeiro. A gente tem algumas informações aí que foram repassadas pelo secretário municipal de Saúde, Fábio Rocha. Segundo ele, pelo menos 2.000 pessoas estão aguardando por essas cirurgias eletivas na capital paraibana e que a unidade está esperando ainda uma conclusão do bloco cirúrgico para poder fazer o reagendamento com os pacientes. Ainda de acordo com a Prefeitura de João Pessoa, as equipes médicas e de serviço social ainda vão fazer uma triagem para identificar os casos dos pacientes mais graves, né? Esses vão ter prioridade, no caso, principalmente os pacientes oncológicos, e depois dessa análise desses casos de cada paciente é que vai fazer esse retorno, né? Vai fazer o reagendamento para retomar as cirurgias eletivas. Então, apesar da informação ser de que vai retornar agora na segunda quinzena já de janeiro, a Prefeitura ainda não disse uma data exata, né? Ela não cravou qual é a data, justamente por conta dessa questão do bloco cirúrgico. Então, essas informações, quem quiser conferir, está tudinho lá no G1 Paraíba, g1.com.br/pb. Pode acessar o dia inteiro para ter outras informações, ficar muito bem informado. Obrigado, tá? Valeu, Pedro. Até mais, viu? Vamos em frente. Tá bom. Tchau. Tchau, pessoal. Gente, a UPA de Cruz das Armas deixou de ser a... Tchau, Diogo. Pode ir, Diogo. Eu estava esperando você sair, você não saiu. Eu fiquei, não sabia se continuava, se deixava você aqui. Mas vamos lá, retomando, falando sobre a UPA de Cruz das Armas, que deixou de ser exclusiva para atendimento de pacientes com sintomas da Covid. A partir de hoje, tá? Ao vivo, vou conversar com o Antônio Vieira, que tem outras informações sobre isso. É importante passar para a comunidade essa questão do atendimento exclusivo à Covid, porque às vezes dá uma confusão na cabeça das pessoas. Vieira, com você. Isso, Pedro. Muito bom dia para você, aos amigos do Bom Dia Paraíba. A gente fala em frente, ao vivo, aqui em frente à UPA de Cruz das Armas, né? Que nesse lado aqui, que é o lado que fica para a Avenida Cruz das Armas e que é a saída das ambulâncias, a gente ainda vê uma faixa com o nome UPA Covid-19. Mas a gente já tem a informação, eu conversei agora há pouco com o pessoal da coordenação administrativa, que essa faixa já vai ser retirada, assim como já foi retirada a faixa aqui da outra entrada, que é a entrada principal, a entrada dos pacientes, né, que a gente vai se aproximar um pouquinho aqui. E a informação que a gente tem é que, a partir de hoje, né, já está de volta o retorno do atendimento híbrido aqui na UPA de Cruz das Armas, uma das principais da cidade, a gente pode dizer assim. Esse atendimento que envolve aí urgências e emergências, o que não estava acontecendo até ontem, porque a UPA estava só para o atendimento Covid. Ela passou os últimos meses dedicada ao atendimento Covid, teve só uma suspensão rápida no fim de novembro, né, com o retorno do atendimento híbrido, mas logo depois, foi apenas uma semana, logo depois voltou a ser só Covid. A informação que a gente tem daqui ainda é que em fevereiro é que o atendimento geral vai estar acontecendo de forma plena, já que é preciso ainda organizar toda a estrutura que a UPA teve que modificar para dedicar o atendimento à Covid, né? A UPA segue, inclusive, com o setor de isolamento dedicado para a Covid, caso cheguem algumas pessoas, né, que precisem desse tipo de atendimento. E a gente tem também, aproveitando esse momento, informações sobre a UPA dos bancários, que desde ontem de manhã voltou deixou de ser exclusiva para a Covid e voltou a ter também o atendimento híbrido, né? Significa aí que pacientes de outras doenças podem procurar também a UPA dos bancários. Os profissionais de saúde seguem com o uso aí intensificado de EPIs, assim como aqui em Cruz das Armas. E quem for ao local deve continuar tomando todos os cuidados necessários, né, mantendo distanciamento social, usando máscara, né, usando o álcool para a higienização no interior do prédio, né, já que os pacientes de Covid também podem estar sendo atendidos tanto lá nos bancários como aqui em Cruz das Armas. Lembrando que em dezembro as 4 UPAs tinham voltado a ser exclusivas, né, ao atendimento da Covid-19 e agora aos poucos a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo essa volta do atendimento para outras doenças nessas unidades de saúde. Pedro, voltamos contigo.
Obrigado, Vera, pelas informações. Bom dia, bom trabalho. E agora, Vera, vamos conversar com o telespectador que está em casa mandando mensagem para cá, para o nosso WhatsApp 981819700. Vamos lá, vamos conversar, gente. Hudson, bom dia, Hudson, prazer te conhecer. Parece que as reformulações das linhas de ônibus só levam em conta os interesses econômicos das empresas, sem considerar as necessidades dos cidadãos. Opinião do Hudson Araújo, do Jardim Oceania. Maiara do Cristo, bom dia, Maiara. A linha 207 demora demais para passar e está com superlotação no horário das 6h30. Mais uma denúncia de superlotação nos ônibus aqui da capital. Aqui a gente já mostrou, a Lilian está falando sobre esse mesmo tema. Já tivemos uma mensagem muito similar. O site do Zoonoses para castração não está disponível e os funcionários comunicam que só pode ser por lá o agendamento. Obrigado, Lilian. Já houve outra mensagem aqui com o mesmo tema, tá? A gente vai estar averiguando aqui no Bom Dia também. Continue participando, 981819700. Não vi ainda a sua mensagem aqui. Bora? Vamos tentar soluções? Buscar resolver o que é que está acontecendo? 981819700. Estou esperando você. Mais uma pausa no Bom Dia. Daqui a pouco tem boa notícia. As atividades da Defensoria Pública estão voltando a partir de hoje, tá? Vamos explicar como fica o atendimento por causa da pandemia. E tem também Laerte Cerqueira com as novidades da política. O governador e o prefeito de João Pessoa se reuniram ontem. E, claro, um dos temas do encontro, logicamente, vinculado à Covid, a vacinação contra a Covid-19. E enquanto durar a pandemia, os condomínios estão autorizados a realizar assembleias virtuais. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado. São 7h43, a gente volta daqui a pouco, tá? Com o Laerte Cerqueira falando sobre política. Mas agora tem a minha amiga, a Bianca, com uma mensagem muito consciente. Adorei, viu, Bianca? Ótimo exemplo. Para se proteger do coronavírus, vai ter que usar máscara, álcool em gel e lavar sempre as mãos. Fique aí, galerinha. Bom dia, Paraíba. Volta já! Imagens ao vivo do Walter Paparazzo, Avenida João Câncio, no bairro de Manaíra. Acidente que aconteceu há poucos instantes. Mais um acidente em um cruzamento aqui da capital. Impressionante a quantidade de acidentes que acontece em cruzamento aqui em João Pessoa. O pessoal não respeita a sinalização. Uma mulher está sendo atendida agora, o Corpo de Bombeiros está fazendo o atendimento inicial, os primeiros socorros. A mulher está sendo retirada por ali, está conversando, aparentemente o pessoal vai fazer a remoção dela em poucos instantes. Acidente que acabou de acontecer na Avenida João Câncio, no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. A gente não tem mais detalhes sobre o estado de saúde da mulher que está dirigindo esse carro ou como foi que aconteceu esse acidente, mas felizmente os nossos anjos da guarda já estão por aí para as atitudes necessárias, né? São 7h47. Ao longo de 2020, alguns condomínios realizaram assembleias de forma virtual para evitar aglomerações, mas a lei federal que permitia essa modalidade de reunião perdeu a validade em outubro. Mas agora, uma lei publicada ontem no Diário Oficial do Estado autoriza a realização dessas assembleias enquanto durar o estado de calamidade pública por conta da Covid. Quem já viveu a experiência dessas reuniões de forma remota, aprovou. Vitor é síndico de um condomínio que tem 325 apartamentos. Antes da pandemia, as assembleias presenciais aconteciam pelo menos a cada 6 meses. Com as mudanças, as reuniões remotas entre os condôminos se tornaram uma realidade. Desde o início da pandemia, já aconteceram 3 assembleias virtuais. Foi algo novo para muita gente, né? Nós somos uma comunidade grande, então tecnologia nem sempre é algo fácil de se expandir o conhecimento. Mas fizemos reuniões prévias de orientação às pessoas, abrimos editais dentro dos programas de comunicação nossos, informando as pessoas. O edital é fundamental nesse processo, porque do edital você informa as pessoas como será o processo da Assembleia. Então, dentro desse escopo todo, a gente conseguiu montar as 3 assembleias virtuais que nós fizemos. Foi um público totalmente diferenciado, pessoas que às vezes nunca compareciam na física, também compareceram na virtual. Isso mostra que a gente tem muitos pontos positivos na virtual, cada um da sua casa pode fazer o uso, cada um do seu celular, notebook, viajando a trabalho, alguns estavam, em outras cidades, pelo fato da pandemia ter colocado algumas pessoas em casas de praia, casas de interior, então, mas mesmo à distância essas pessoas conseguiram participar. Então foi um ganho muito positivo nas decisões coletivas do edifício. Este especialista em condomínios explica que já era permitido realizar assembleias virtuais entre os condôminos. Já estava previsto no Código Civil.
A nova lei foi aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na lei anterior, a Lei 14.010, que é uma lei federal, ela previa, inclusive, que a própria assinatura do condômino, uma exigência, tem que haver a assinatura do condômino. Essa assinatura ela era substituída por uma declaração da pessoa na própria Assembleia Virtual. Como essa lei perdeu a sua validade em 30 de outubro, e essa nova lei editada aqui no âmbito da Paraíba não prevê a substituição da assinatura pela declaração como estava na Lei 14.010, sim, neste momento as assembleias aqui na Paraíba, mesmo ocorrendo no âmbito virtual, elas necessitam de que os presentes naquela assembleia, mesmo que virtualmente, assinem posteriormente a lista de presença. A lei foi publicada ontem no Diário Oficial, mas já havia sido aprovada desde o dia 30 de dezembro do ano passado e é válida enquanto durar o estado de calamidade pública causada pela pandemia de Covid-19. Nunca foi proibida a assembleia no âmbito virtual. O que existia era a dúvida se ela podia ser realizada ou não. A grande vantagem dessa lei agora, pelo menos aqui na Paraíba, é que a assembleia virtual ela é lícita no rigor da lei, ou seja, ninguém mais pode alegar de que ela não pode ser realizada porque a lei não prevê. Vamos falar de política aqui no Bom Dia Paraíba com Lerte Cerqueira. Bom dia, Lerte. Bom Tudo dia, bem? Pedro. Bom dia a você que acompanha a gente. Combate ao coronavírus é o nosso primeiro tema aqui. Vamos começar com isso. Ontem, meio-dia, durante a entrevista ao vivo no JPB 1, o secretário de Saúde de João Pessoa explicou os motivos que levaram o governo municipal a suspender o atendimento exclusivo para a Covid-19 nas UPAs. A gente, inclusive, mostrou agora há pouco Antônio Vieira na UPA de Cruz das Armas, falando que a partir de hoje, a partir de agora já, inclusive, o atendimento é híbrido, como começou ontem na UPA dos bancários e nos próximos dias tem Oceania e Valentina. Só que aí Fábio Rocha criticou a preocupação com a doença. Olha, o que a gente vê aí é uma mudança de método de atuação, forma de encarar a situação. O secretário de Saúde atual pensa diferente do anterior e a gente entende aí que ele acredita que há uma subutilização das UPAs aqui em João Pessoa por causa dos casos de Covid. Não há nada de errado nisso e a gente espera que esse método novo funcione para todo mundo. Como a gente sempre faz, vai acompanhar de perto e espera que ninguém com Covid fique sem atendimento e muito menos quem tem outras doenças. Mas não dá para minimizar a preocupação com a doença. Vai dizer que é mimimi para quem vai em busca de uma UPA ou quem foi por várias vezes nos últimos dias. Aí disseram que era para ficar em casa, tomar um remédio A ou B. O paciente piorou, teve pulmões comprometidos, foi entubado, passou por internação, entre a vida e a morte. E a gente noticia isso o tempo todo aqui. Vai dizer que é mimimi para os parentes de quem morreu de Covid sem conseguir se despedir? Se fosse simples assim, Pedro, nenhum político iria para São Paulo ser tratado nos melhores hospitais do mundo, pagando fortunas por diárias de hospital. Ficariam aqui, seriam atendidos na UPA, no hospital público. Colocação que soa mal, porque minimiza uma preocupação que não é da população apenas. É das autoridades estaduais, mundiais de saúde, por exemplo. Com relação aos números, esses números não mostram diminuição de casos. Infelizmente, ontem a Paraíba voltou a registrar mais de 1.000 casos, 1.101 novos casos de Covid-19 em 24 horas. 5 municípios concentram 508 novos casos e João Pessoa registrou mais da metade deles, 266 novos casos. Ou seja, mais de 25% dos casos registrados ontem são aqui de João Pessoa. Óbvio que a gente quer que esse novo método funcione e que as UPAs não fiquem subutilizadas, mas não dá para tratar a doença como algo pequeno. Porque se fosse pequeno, o mundo não estava parado por conta disso. Situação ainda muito preocupante, muito grave, Laerte. E na tarde de ontem, o prefeito de João Pessoa e o governador da Paraíba se reuniram para discutir ações em conjunto, diversas áreas envolvidas. Sobre a Covid-19, os dois afirmaram que o diálogo entre as partes vai existir na tomada de decisões. Inclusive, eles comentaram sobre a fala do secretário de Saúde de João Pessoa. Cícero Lucena recebeu o governador João Azevedo no Paço Municipal. Eles ficaram reunidos por quase 2 horas. O prefeito e o governador assinaram um convênio para tentar resolver um problema antigo que incomoda moradores e turistas aqui na orla da capital. Volta às aulas, o governador afirmou que ainda não há discussão sobre isso. De acordo com ele, o inquérito sorológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde foi concluído nas últimas semanas e agora os trabalhos estão na fase de confecção do relatório. Depois disso, João afirma
que será discutido os planos para a volta às aulas. Esse encontro foi muito simbólico e importante, Pedro. Primeiro porque João foi ao Paço Municipal, foi conversar com o Cícero e já apresentou os dois juntos medidas concretas de parceria. Algo, inclusive, que a gente cobrou. Eu cobrei na entrevista com Cícero Lucena, porque muitas vezes a gente ouviu governador e prefeito dizendo que estavam juntos para, de fato, fazer uma gestão quando um deles ganhasse, e isso não ocorreu. Nesse caso, pelo menos nesse momento, está ocorrendo sim, com ações concretas nesse esgotamento sanitário na orla, que é um absurdo você ter uma orla como essa, aos dias de hoje, e ter esgoto caindo lá. Não tem lógica. Tem final de semana que a gente mostra aqui todas as praias urbanas de João Pessoa com esgoto, com áreas, né? Isso é assim, parece que a gente está no século passado. Então está aí uma medida extremamente importante. A barreira do Cabo Branco, o prefeito Luciano Cartaz começou, o prefeito Cícero Lucena tem uma tarefa imediata, que é, por exemplo, ele sabe disso porque ele corre, ali no final do Cabo Branco, a gente já mostrou aqui, as calçadas estão afundando. É um perigo e não tem uma sinalização. Falo isso porque passei ontem lá e não vi sinalização. As pessoas caminham por lá, qualquer dia desse cai alguém no buraco, infelizmente. Outro ponto importante, o Polo Cabo Branco, que ficou anos, mais de 30 anos aí, o governador já assinou vários documentos que iniciam o processo e, obviamente, com o apoio do município, porque é na área do município, isso vai facilitar. Agora, há dois pontos que podem gerar problemas mais tarde e é preciso que, de fato, haja uma convergência. Por enquanto, essas divergências elas não trazem problemas, mas lá na frente, quando precisar tomar uma decisão, pode ocorrer problemas. Com relação à saúde, a gente viu aí que o discurso do governador é diferente do discurso do secretário, né? E com relação à educação, porque a prefeitura quer que as escolas particulares comecem as aulas logo agora, de maneira presencial, independentemente de inquérito sorológico. E vai trabalhar, obviamente, para que depois que se comece as aulas virtuais na rede municipal, também se comece a presencial. E o governador é mais cauteloso. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, é mais cauteloso com relação às aulas. Então, são dois pontos que, por enquanto, são só divergências, mas lá na frente, na hora da tomada de decisão, se de fato esse diálogo não funcionar, o diálogo que Cícero falou e que João falou, pode haver aí uma colisão. E ontem o governador João Azevedo também falou aí nessa coletiva sobre a chegada da vacina aqui na Paraíba. Pelas contas apresentadas pelo Ministério da Saúde, as primeiras doses podem chegar em janeiro. Tomara, né? Está todo mundo pronto, está esperando o governo federal tomar alguma atitude mais concreta com relação à vacinação. Laerte, agora a gente fala da polêmica envolvendo o aumento de salários, que a gente vem falando aqui, aumento de salário de prefeito, vereadores aqui na Paraíba. Olha só, o ministro Luiz Fux manteve a suspensão dos aumentos de salários de secretários de Cabedelo, de 10 para 12 mil, ou seja, não pode ter suspensão, e também barrou a implantação do 13º salário do prefeito, vice e parlamentares. O motivo ainda não foi divulgado na decisão, mas deve ir na linha do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, que suspendeu também o aumento. A alegação é de que não pode ocorrer reajuste este ano por causa da pandemia, uma lei complementar, como eu falei, aprovada no ano passado, no início desse momento que a gente vive, que sustenta a suspensão desses salários. Laerte, sobre o Senado, aqui uma notícia que a Nailde Panta assume a vaga da senadora Daniela Ribeiro. É a segunda suplente que assumiu a cadeira da senadora e fica até o dia 21 de janeiro, quando acaba a licença Daniela Ribeiro. 21 de janeiro agora mesmo, 21 daqui a 15 dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu posse a Nailde em uma cerimônia rápida. Nailde Panta, essa imagem aí do momento da assinatura. Nailde Panta chegou ao Senado por causa da saída do primeiro suplente na vaga, Diogo Tavares, do PP, Progressistas. Ele estava como senador em exercício desde 24 de setembro, mas entregou o mandato para assumir um cargo de secretário da gestão governamental na gestão do prefeito Cícero Lucena. Daniela, por sua vez, não quis abreviar a licença e retornar de imediato ao cargo de senadora. Um gesto mais simbólico, visto como simbólico, porque só são 15 dias dela no Senado, dá para fazer pouca coisa, mas é a questão só do simbolismo. Muito bem, Laerte Cerqueira, vamos continuar aqui? Vamos continuar. Lembrando que Nailde Panta Fernandes tem 65 anos, é professora e natural de João Pessoa, tem passagem e atuação na área da educação, na área da juventude da capital. O que eu ia te falar aqui era o seguinte, sobre o TRT da Paraíba, que vai empossar novos gestores hoje. Hoje, o novo presidente será o desembargador Leonardo José Videres Trajano e o vice-presidente, o desembargador Tiago de Oliveira Andrade, que também
exercerá o cargo de corregedor regional. A cerimônia acontece nesta quinta-feira, hoje, às 4 horas da tarde, e a transmissão é pela internet, claro, por conta da pandemia. Bom, a notícia muito triste que acaba de chegar nesse momento agora aqui no Bom Dia Paraíba, né? O artista, cantor Genival Lacerda faleceu há poucos instantes no Recife. Uma tristeza, Pedro, porque é um artista de nome nacional, muito conhecido, passou 35 dias internado. Solidariedade, condolência, respeito, carinho, nosso abraço de toda a equipe aqui do Bom Dia. Perdemos Genival Lacerda na manhã desta quinta-feira. Laerte, obrigado pela participação. Bom dia. Até mais, pessoal. 8 horas e 10 minutos. Bom dia para você. Mais informações sobre a morte do Genival Lacerda nos telejornais da Rede Paraíba de Comunicação. Ainda hoje também aqui no Bom Dia e no JPB1, no JPB2, a gente vai repercutir essa perda. Todo começo de ano é uma nova chance para reescrever a nossa história, né? É como se uma página em branco começasse a ser reescrita, com melhores caminhos, melhores diretrizes. Vou conversar agora com o psicólogo Rossandro Klingen, está aqui com a gente, nosso sócio aqui do Bom Dia, o Rossandro Klingen. Prazer tê-lo conosco mais uma vez, Rossandro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Alegria estar aqui com vocês. Pena que uma alegria não tão maior, porque com essa notícia do nosso querido Genival Lacerda, a gente ficou triste, né? Mas faz parte da vida, temos que continuar a nossa trajetória homenageando esse grande nome da música brasileira. A gente fica muito sentido, realmente sente bastante a partida, né, para um plano superior do Genival Lacerda. Rossandro, falando dessa questão de ano novo, a gente remete ano novo, vida nova. Como fazer a transição, a ruptura de um 2020 que parece que não acaba nunca? A gente não pode esquecer o que a gente aprendeu em 2020, afinal foi muito doloroso para a gente esquecer, então tem um caráter pedagógico muito profundo. Mas os marcos temporais, eles têm sempre um simbolismo de comportamentos aspiracionais, de mudança. Acontece que de cada 100 pessoas, a cada início de ano, apenas 50% decidem mudar, e dessas 50% só 10 conseguem, né? E justamente porque há uma tentativa de mudança de estilo de vida e ao mesmo tempo de comportamentos. As coisas mais clássicas em qualquer lugar do mundo são fazer exercícios, perder peso, começar a economizar, voltar a estudar, aprender uma língua. Estão entre as coisas que as pessoas todos os anos se planejam e não conseguem. Mas um dos motivos mais clássicos é porque a gente tem uma expectativa exagerada ou a gente tem resoluções irrealistas e termina caindo no que se chama hoje na psicologia de síndrome da falsa esperança, Pedro. Rossandro, muita gente às vezes pensa, o ano novo e tal, aí tem aquela teoria, autoteoria da conspiração que acha que tudo não dá certo por conta dos outros. Porque meu trabalho é isso, porque meu marido é assim, minha esposa é daquele jeito, e não se autoculpa. A gente precisa olhar para dentro para ver que quem ocasiona os problemas que a gente vive sai daqui de dentro, sai do nosso interior. Isso é maturidade, né? Maturidade é definido quando você deixa de olhar para fora como responsável por suas escolhas, seja governo, situação, clima, lugar, parentes. Quando você deixa de apontar seus dedos para fora e coloca dentro de você, aí você começa a mudar. E não é nem olhar com culpa, não é trocar a culpa lá de fora por uma culpa dentro. É trocar a culpa lá de fora por uma responsabilidade dentro. Ou seja, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. As atitudes vão depender de mim. Enquanto eu ficar culpando os outros, eu não posso fazer nada com relação ao comportamento dessas pessoas, eu não vou mudar absolutamente nada na minha vida. Tem gente que passou 2020 inteiro em um relacionamento tóxico, né, que não trouxe leveza, nem trouxe nada de positivo para a vida. Não só relacionamento, né, interpessoal, mas relacionamento amoroso também. Como se desfazer de algo que você sabe que não é bom para você, mas você não consegue largar? Tem que ter uma coragem de passar pelo momento de deserto, em que você vai deixar aquilo que você sabe que não é bom, que você sente que é muito ruim, mas que você tem tanto medo de ficar só, né? Tem pessoas que... E aí a grande base disso aí, Pedro, é a falta de amor próprio. O que me mantém num relacionamento ruim não é o amor pelo outro, é o desamor que eu tenho por mim mesmo, por mim mesma. Tem gente que se desama tanto que prefere ser um terreno baldio pro lixo afetivo dos outros do que viver com a própria solidão e dignidade. Porque somente quando você começa a se respeitar é que você um dia pode atrair alguém que olhe para você com o respeito que você deseja. Enquanto você quiser ser tapete para ser pisado, acredite, você vai ser pisada e pisado a vida toda. E você não merece isso, né? Você que está assistindo a gente não merece, ninguém merece Ninguém. Se um dia alguém lhe convenceu disso, é a maior mentira que você acredita. Porque todo mundo, simplesmente por ser humano, tem direito à dignidade, mas a gente tem que escolher a dignidade.
Autovalorize também, não fique pensando que outras pessoas te colocam para baixo e não deixe que isso te influencie nas suas decisões. Seja superior, sócio majoritário da sua vida. Estudante de psicologia conversando com o professor, aí vibra aqui, os assuntos vão fluindo, professor. O que a gente aprendeu em 2020 que vai servir para 2021 e para o resto da nossa existência, Rossandro? Que as pessoas que a gente ama são a prioridade e são as coisas e são aquilo que é mais importante. A gente aprendeu, por exemplo, que a gente vive um mundo muito externo e vindo para casa, claro que tem conflitos, as famílias normalmente humanas têm conflitos, mas são as pessoas essenciais. A gente percebeu que a gente precisa de pouco para viver, para ser feliz. A gente percebeu aquilo que é essencial, a gente percebeu que havia tanto excesso na nossa vida e também percebeu as muitas injustiças sociais que ficaram mais explícitas nesse momento, que exigem não só mais indignação, mas ação. Então a gente precisa entender que temos um compromisso com a coletividade. Sandro, e como enxergar o belo no caos? Mas a gente costuma falar popularmente, né? Ver o lado positivo das coisas. E existe um lado positivo mesmo quando tudo está obscuro, está praticamente sem um farol para a gente visualizar? Quantas vezes na vida passada, Pedro, a gente entrou numa situação dessa, em que a gente achava que não tinha luz no fim do túnel, e não só a luz aconteceu, mas a gente entendeu no final, quando essa luz chegou, que o que a gente aprendeu naquele momento difícil nos capacitou e nos deu muito mais competência para enfrentar os outros desafios que a vida apresenta. Assim vai acontecer com a gente, como pessoa e também como civilização humana. O ano de 1920, aliás, 2020, é um ano que inicia o século XXI. Os historiadores chamam de um ano que realmente vai definir o novo século. Então, tem muito aprendizado tecnológico, mudanças, em meio a muita dor, sim. De fato, como agora, de manhã, uma notícia como essa, né? Mas todos nós aprendendo a priorizar aquilo que de fato tem valor na nossa vida. A gente só aprende na peia. Não tem jeito, é só na peia. É só na peia. Também. A gente aprende também na peia, e sobretudo na peia. Mas, já que a gente tem que aprender, por que não aproveitar o caráter pedagógico da vida, né? É verdade, a gente está conversando com o Rossandro Klinge sobre essa transição, né, de 2020 para 2021. E quem está pensando em mudar, Rossandro? Por exemplo, mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, de país. Isso dá um receio natural, porque o que é novo um pouquinho, assusta um pouquinho. Mas como deixar esse medo de lado e enfrentar, meter a cara mesmo, como a gente costuma dizer? Primeiro, a gente tem que entender que um comportamento não muda de dia para a noite. Você está com uma decisão que faz tempo, você tem que tomar decisões. Você tem que pensar, eu tomei essa decisão há 3, 4 anos, todo Réveillon eu decido fazer isso e não consigo. Por quê? Então, primeiro você tem que investigar o que deu errado e fazer resoluções diferentes. Então, primeiro, seja realista, faça uma coisa de cada vez, que a gente faz aquela lista assim e dá um pânico, né? Caramba, como tem coisa para mudar. Faça uma lista, mas se concentre numa coisa, consolide aquela coisa uns 6 meses, depois a nova resolução. Seja muito específico, eu quero mudar exatamente isso. Tem um cronograma, de tanto a tanto tempo eu quero um resultado. E não espere começar o ano novo, mude a qualquer momento. E aprenda. Se você errou, comecei a mudar, mas não deu certo aqui, não fique insistindo não. Remodele o modelo e comece novamente, a qualquer momento. Remodele o modelo. Rossandro, obrigado, uma honra tê-lo aqui. Um feliz 2021, muita luz, muita paz e muito amor para todos nós. Para você também, Pedro, a todos que estão nos assistindo, muita paz. Que assim seja. Um abraço, Rossandro. São 8h18. Vamos ver agora os destaques do Bom Dia Brasil. Logo depois do Bom Dia Paraíba tem o Bom Dia Brasil. O último intervalo de hoje, daqui a pouco tem informações sobre a morte do cantor Genival Lacerda, que estava em... Voltando com o seu comentário aqui no Bom Dia pelo 981819700. Bora conversar aqui. Luciano, bom dia, Luciano. Infelizmente é muito difícil fazer futebol na Paraíba, falando aí com relação à crise, né? Os patrocinadores só querem usar a imagem dos clubes. Obrigado, Luciano, pela participação. A gente falou de esporte também aqui no Bom Dia. Tem mais uma mensagem chegando aqui. A linha 5603, que faz Mangabeira, Cidade Verde, que descia ali via Praia Epitácio, não está descendo mais não. Pedimos às autoridades que coloquem essa linha para descer a Epitácio, como era antes. Pois está prejudicando quem trabalha no Cabo Branco e ali perto do Bustos. Clécio Melo, prazer te conhecer, tá, Clécio? Obrigado pela mensagem aqui no Bom Dia. Que tudo se resolva, tá? Luiz, ele fala assim, o mercado digital cresceu muito, mas é preciso cobrar dessas empresas que cuidem dos motoboys, que contratam também.
Os acidentes com esses entregadores lotam hospitais, prejudicando o sistema de saúde já saturado com a Covid. Controlar a pontuação da carteira, tempo de entrega, escapamento, exigindo respeito às leis de trânsito. A mensagem do Luiz aqui. Obrigado, tá, Luiz? Bom dia. Bom te conhecer também. Orestes, do Colibris, o grande motivo desses acidentes em vias de cruzamento, a gente mostrou um acidente aqui no Manaíra, né, em um cruzamento. Ele fala que é reflexo dos motoristas dirigindo e acessando o celular. Bem lembrado, tá, Orestes? Gostaria que tivesse leis mais severas para quem dirige e tecla ao mesmo tempo. É um absurdo isso. É preciso se conscientizar que dirigir requer 100% de atenção e uma displicência numa fração de segundos pode ser letal, pode ser fatal, né, Orestes? Não consigo conceber como é que você dirige. E às vezes, Orestes, eu vejo pessoal em moto. Você que está em casa também vê? O pessoal de moto às vezes está lá guiando e dá uma olhadinha no celular. Dá para imaginar isso, gente? É uma loucura total. Obrigado, tá, Orestes? Parabéns, Laerte Cerqueira, pela sua avaliação sobre a fala do secretário de Saúde. Palavra mimimi jamais deve ser dita ao se referir a uma questão tão séria como a Covid. A população está muito ansiosa, com medo de ter essa doença e muitos já perderam parentes. Isto não é mimimi. Participação do nosso telespectador, falando sobre o Laerte Cerqueira, que esteve conosco aqui comentando política. 981819700, obrigado para você que participou e mandou mensagem para a gente. Está sempre um prazer. Depois de vários dias internado por conta da Covid, o cantor e compositor paraibano Genival Lacerda não resistiu e morreu na madrugada de hoje em Recife. Uma perda inestimável para a cultura nordestina. Deus abençoe, Genival. Um dia de luto para a música brasileira. Denise e Delmiro, todos lamentamos nosso conforto, à família, aos fãs, aos amigos. Um dos artistas que eu mais entrevistei na vida, Pedro, sempre reverente, sempre querido, até apresentou o jornal junto comigo, sempre estava disponível. Seu Genival, salve seu nome, viu? Sempre vai ser lembrado. Hoje o forró está de luto, o Nordeste está de luto. A gente deixa aqui nossos sentimentos para o filho, João Lacerda, para toda a família e para todo esse Nordeste que está muito triste com essa despedida, né? Mas ele era um dos únicos da tradição da geração dele, mas que deixou, sim, muita... Eu consigo falar mais, Pedro, com você. Todos muito tristes. Denise, cobertura completa no JPB1. Um grande abraço a todos. Um bom dia. Viva Genival Lacerda.